O alinhamento desses 7 planetas, né? Eu tava brincando no texto assim sobre tipo, nossa, milagres, será que vão rolar milagres, né? E tipo, não é um milagre, né? É muito diferente a história do alinhamento dos planetas no mapa astral e quando a gente consegue ver visualmente 7 planetas lá meio que alinhadas. Então, tipo, a gente vai ver da Terra esses planetas alinhados. Mas, na real, no mapa astral, é muito diferente a história. Não é que vai rolar um milagre por causa desse alinhamento, mas, por conta de tantos planetas em peixes, não vai rolar um milagre por causa disso. Mas, milagre, vamos ver a definição de milagre. Milagre é aquilo que acontece sem ter uma explicação das leis naturais, né? Então, tipo, força, gravidade vezes aceleração. Não tem essa explicação, não tem explicação racional, não tem explicação científica, então é tipo um milagre. Só que o que eu percebo, quando a gente trabalha as coisas de peixes na nossa vida, esses milagres acontecem. Então, uma mudança muito rápida de postura. Fulano que finalmente foi para terapia. As coisas que realmente assim têm valor na nossa vida, que trazem uma sensação de estar em paz, de estar se sentindo um com tudo, de estar se sentindo pertencente ao mundo, de estar se sentindo bem, pertencente ao mesmo tempo não precisando de nada. Cara, isso é peixes. E assim, isso é um milagre. Vamos dizer, isso é um milagre. E assim, vou falar mais. Vou falar mais. Eu acredito seriamente, eu acredito nisso, assim. E é uma coisa que eu pratico na minha vida. Eu não tô falando que eu não tô afirmando, tá? Tipo assim, nossa, a gente pode curar todas as doenças como um milagre através da espiritualidade. Eu não tô falando isso, até porque eu não vou rotular a doença como uma coisa ruim ou boa. São experiências. Inclusive, pode ser experiências que trazem muita humildade e consciência de quem você é. Então, assim, não vamos julgar. Mas o que eu vejo, na minha vida, pelo menos, é que, assim, algumas coisas que poderiam se tornar crônicas ou se desenvolver em algo maior, eu acredito que eu consigo evitar muitas delas olhando para mim. Tá tudo acontecendo sempre aqui. E a gente apenas observa quando aquilo entra no nosso radar. Por isso que é importante a observação. O peixe não tem nada a ver com o olho, tá? Não tô falando aqui. Mas a observação aqui, ó, com o nosso terceiro olho. Observar. Apenas observar as coisas como elas são. Tá tudo acontecendo aqui na nossa frente. Sabe aquele carro vermelho que passa e aí quando você compra um carro vermelho, você vê o carro vermelho e fala assim, nossa, tem carro vermelho em tudo quanto é lugar. Aquele carro vermelho já tava passando por lá. E aí eu vou falar de comportamento. Então, por exemplo, você se deixa em segundo plano, achando que isso é altruísmo. O que não é. Não tem nada a ver com você se deixar em segundo plano. Na verdade, você precisa se cuidar, se conhecer. Porque aí você pode estar inteiro para ajudar o próximo. Consigo? Não, nem sempre. Eu tenho nem peixes. Não. Mas assim. E aí eu me ferro. Você sempre faz isso. E aí venha com sinais. E não é sinais tipo de alguém falando para você. É você. É assim. A vida vai se manifestando conforme você é. Então, se você se deixa em segundo plano, algumas coisas começam a acontecer. Reverberação disso. E você não enxerga. Você não enxerga que você começa a ficar sem grana. Você não enxerga que você acha que é outra coisa. Sua saúde começa a se deteriorar e você acha que é outra coisa. E aí parece que você só presta atenção nisso quando acontece uma coisa grande. Tipo assim, nossa, aconteceu tal coisa, isso foi, tipo, mudou minha vida. Porque foi só aí que você conseguiu enxergar. Não conseguiu enxergar antes. Você precisa experienciar aquilo, as consequências daquilo de diversas formas, até conseguir realmente enxergar a parada. E se eu te falar que quando você treina o seu olhar, observação, você para de lutar contra o mundo, começa a observar. Você começa a sacar mais cedo algumas coisas. Você trabalha a sua sensibilidade. Peixes, sua sensibilidade.
E você começa a ver, olha só, tudo bem que, tipo, a minha sensibilidade é muito aguçada. Eu não tô falando que todo mundo, tipo, precisa fazer ou pode fazer o que eu vivo na minha vida, não tô falando isso, mas eu tô compartilhando, porque de repente tem alguém aí que é parecido comigo e pode fazer alguma coisa assim também. Então, assim, quando eu sinto, tipo, uma dor de cabeça, quando eu sinto uma dor no corpo, e eu não tô falando de ficar hipocondríaco, né, viciado em médium, não tô falando disso, de ficar, tipo, super alerta nossa, em dores e doença, não é isso, não é disso que eu tô falando assim, meu, sempre que acontece alguma coisa no meu corpo, ou, tipo, eu pego um resfriado, alguma coisa assim, eu vejo que, tipo, tem algum desequilíbrio, eu olho assim, o que está causando isso? E tem terapias como tipo Somatic Experiencing, que é a técnica da minha terapeuta, que ela é formada também formada, não sei se nem se fala isso, em xamanismo e astrologia, enfim, eu gosto muito dela. Um, mas que também vê essas experiências, tipo, no corpo, sabe assim? Ela também vê, tipo, não, ela, a terapeuta Somatic Experiencing, tipo, as experiências elas ficam guardadas no corpo, os traumas. Um, então eu vejo que assim, quando eu tô pronta para tipo olhar, para observar, para uma informação que tá guardada dentro do meu corpo para dissolver, então entrando naquele ciclo que eu falei no outro vídeo de observar, aceitar, compreender, resolver e soltar, olhando para aquilo, entendendo o que tá por trás e soltando, eu vou te falar que tipo, meu, se não imediatamente, como no dia seguinte, eu tô bem. O objetivo disso não é ficar melhor, tá? Porque aí você fica numa ansiedade, assim, de tipo, curar, não sei o que e tal. Em primeiro lugar, eu sei que aquilo não é uma doença. Eu sei que aquilo é só uma manifestação de um desequilíbrio, de algum trauma, de alguma informação que tá mal encaixada dentro de mim. Eu sei disso. Então, e eu não tô falando para você não ir pro médico. Olha, médico é ótimo para identificar uma doença. Um médico é ótimo para identificar o que fisiologicamente não está em ordem. Mas eu, na minha tarefa de casa, eu olho para o que olho caso a caso o que eu preciso fazer. E nessas eu vou pegando as coisas muito cedo. E elas não se desenvolvem em algo maior. Seria esse um milagre? Milagre para mim tem mais a ver com a sensação de estar pleno, que é isso que acho que as pessoas buscam com o milagre, estar pleno, do que, tipo assim, realmente o que elas acham que elas estão querendo. Então, tipo assim, é preciso um milagre, eu preciso ganhar na loteria, sabe? Fulano tem que mudar, o mundo precisa mudar, sei lá, assim, e só por um milagre. Cara, eu acho que, tipo, milagres acontecem quando a gente se trabalha por dentro, que foi por isso que eu comecei lá quando eu tinha, tipo, uns 30 anos de idade, que eu tava, tipo assim, meu, tava de saco cheio do sistema. Isso, eu tô com quase 42. E eu falei assim, mano, eu tô rindo porque é engraçado, assim, eu olhar pra mim mesmo naquela época, né? E meio bonitinho, assim, mas era a verdade, assim. Eu comecei a, tipo, falar de autoconhecimento, essas coisas, porque eu falei assim, meu, o único caminho é pra dentro. Eu tinha sacado aqui. Eu lembro que eu tava na frente do computador e eu, tipo assim, trabalhava. Eu queria fazer uma marca de roupa sustentável e eu tava pesquisando, pesquisando, e eu com meu hiperfoco, que eu não sabia que eu tinha, que eu, tipo, larguei tudo pra fazer algo com maior propósito, não sei o que, e assim, meu, eu olhando para aquilo. E eu falei assim, cara, eu posso tentar tudo, mas no fim das contas tá todo mundo só projetando coisa. Nada vai melhorar se a gente ficar culpando um ao outro. E as pessoas precisam olhar para dentro. Por isso que eu, tipo assim, falei, eu vou trabalhar com isso. E cá estamos. Cá estamos. Peixes. Ai, peixes. Peixes. Bora pros trânsitos, né? Bora pros trânsitos. Que eu fiz essa parte 2 porque eu queria falar desses outros pontos aqui nesse desfile. Então, assim, Saturno. Vocês estão vendo que Saturno
tá aqui, eu não sei se Saturno tá aqui, ó, em Peixes, então tem tipo só o momento da lua nova em Peixes. Aqui, ó, Sol e Lua tem conjunção, e aí Saturno tá aqui em 20 graus, ok? Saturno, quando você tem, tipo, Saturno na casa 12, né, que é a casa da espiritualidade no seu próprio mapa, ele fala do seu propósito, e propósito eu vejo como um caminho a ser trilhado ao longo da vida. É algo que pode ser um pouco puxado, por ser uma algo que você propôs a fazer nessa vida. Então você passa por experiências que são talvez um pouco difíceis, experiências que as outras pessoas não passam de repente. Porque não, elas não precisam aprender de forma tão profunda aquilo, porque Saturno é maestria. Então, quando uma pessoa tem Saturno na casa 12, eu falo assim, meu, né? Uma das coisas que eu falo é tipo, você veio para descobrir a sua própria forma de lidar com a espiritualidade. Mas aí quando acontece num trânsito assim de Saturno passando por Peixes, beleza? Que é, né, o signo da espiritualidade e tal. Eu vejo que é um momento e Saturno fica lá por um tempo, tá? Saturno, tipo, passa uns 2 anos e meio por signo. E em 20 graus ele já tá lá um tempinho, certo? Então, tipo, não é novo essa influência, mas eu tô falando dele por causa da alunação aqui. Falando em milagre, né? Voltando naquele raciocínio do milagre, de você se sentir, tipo, em paz e pleno aqui na Terra. E aí, a partir dessa paz, a gente, na verdade, encontrar soluções para as coisas, né? Com Saturno em Peixes, a gente puxa a responsabilidade desse bem-estar, da nossa espiritualidade, da nossa conexão, no sentido assim de tipo, da gente estar bem em paz com o mundo, a gente puxa essa responsabilidade para a gente. Então entender mais a fundo ainda essas questões do inconsciente que atrapalham a nossa vida. O inconsciente não atrapalha a nossa vida, tá, gente? O inconsciente não é o vilão. Tô falando de informações que estão meio que escondidas aqui, que a gente deixa numa caixinha aqui atrás, para não dar tentativa de não atrapalhar a nossa vida, mas ela tá lá, operando, entendeu? Tipo assim, ó, vamos desviar desse caminho aqui porque a gente tem medo disso. Não vamos assumir a responsabilidade desse projeto, porque, meu, isso daí pode dar ruim. E aí você não vai assumindo as coisas da vida. Enfim, tipo, tá lá. E aí, quando Saturno passa por Peixes, ele fala assim: então, galera, coletivamente, vamos olhar para si mesmo, vamos entender que assim, a culpa não tá lá fora. Pode até estar em alguns momentos, mas quem tem a responsabilidade de estar bem é você. Então ele faz isso, certo? Você começa a pensar sobre vida e morte, sobre a efemeridade das coisas, sobre a delicadeza da vida, sobre a beleza da vida. Você começa a passar por situações que mostram essas coisas para você. Para quê? Para você olhar para dentro e entender o que faz real sentido, o que tem real sentido na sua vida. E criar uma relação mais íntima com a sua intuição. Porque, assim, a gente pode tentar se guiar só pela mente racional, tudo bem, sabe? Algumas pessoas que vieram para isso, para ter essa experiência. Mas, se você tá aqui, provavelmente você, né, tá ligado com a espiritualidade e tudo mais. É o momento de você criar uma conexão mais íntima com a sua intuição, tá certo? Então, durante essa alunação, não adianta a gente ficar tentando buscar as respostas lá fora, né? A lua nova em peixes é sobre trabalhar o inconsciente. Se você não tá entendendo o que eu tô falando, assiste a parte 1 desse vídeo, dessa série, né? Sobre esse desfile dos planetas. A lua nova em peixes fala disso, de se conectar com a sua espiritualidade. Aí com Saturno lá, ele fala assim, olha, ele faz até um puxão de orelha, entendeu? Fala assim, olha, vem cá, vamos olhar para isso. Ai, mas é carnaval, é festa. Não, tudo bem, você pode ir pra festa se você quiser, você faz o que você quiser. Mas eu quero que você trabalhe essa sua conexão com a sua, com a sua intuição.
Você comece a ouvir sua intuição. E aí, tipo, o que que acontece? Se você não ouve, não é que vai ter uma punição, mas vai ficar um pouco mais claro, do tipo assim, olha, tá vendo o que acontece quando você não segue a sua intuição? Esse é o exemplo de você. Sabe quando você ouve sua intuição e você não faz aquilo? E aí não é que precisa dar uma coisa errada, mas você percebe através de alguma coisa que acontece, tipo assim, ah, peraí, eu devia ter ouvido minha intuição. Ela estava certa, entendeu? Se vai ser uma coisa difícil, uma coisa fácil que vai acontecer, eu não sei. Só tô falando assim, você vai perceber com maior clareza quando, ah, quando você não tá dentro, ouvindo sua intuição. Ou quando você também estiver alinhado, você vai ver evidências. Entendeu? Porque Saturno é assim, Saturno, que todo mundo teme, que eu não curto isso, mas beleza, né? É, eu acho que tá tudo aí para ser aproveitado, para aprendizado, e é tudo muito lindo, e as pessoas rotulam as coisas que são difíceis como sendo ruins, mas enfim, eu tô falando de rotular porque agora não é o momento de ficar rotulando, é o momento de olhar, observar. Então, assim, hum, Saturno, ele é como se fosse um professor um pouco mais rígido. Ele quer o seu bem, ele quer que você aprenda. Mas ele também não tem dó de ensinar com um pouquinho de dor. Mas ao mesmo tempo, quando ele dá o suporte, entendeu? Ele dá a sua mão, a mão quando você cai. Ele, tipo, ele indica os livros, sabe? Assim, ele dá umas evidências, assim, do tipo assim, olha, isso aqui é real. Segue esse caminho. Olha para tal coisa. Então hoje eu tava refletindo na varanda, assim, e aí eu tive um pensamento meu, de repente eu vejo um coelhinho correndo na minha frente, eu falei assim, meu Deus do céu. Juro que eu não sou aquela pessoa que fica assim, nossa, tudo é um sinal, mas assim, aquilo foi muito assim na minha cara, sabe? Tipo, tem coisa aí? É muito doido. Enfim, tá aí Saturno. Mercúrio, tá? Então, Mercúrio tá aqui, ó, 24 graus, ok? E aqui eu falo, tipo, de. Eu peguei exatamente os títulos que eu peguei lá no texto lá da Ellie, mas assim, Mercúrio, falando a real, parte 1, sem expectativas. Quando Mercúrio tá aqui em Peixes, e tem Mercúrio em Peixes, né, ou na casa 12, em 8, às vezes é um pouco, a gente pode falar, tímido, mas o lance é, a pessoa, ela não se comunica necessariamente por palavras, só que as palavras são necessárias para a gente conseguir passar uma mensagem. Por outro lado, uma pessoa que tem o Mercúrio num lugar desses consegue entender o que o outro quer dizer, mesmo que ela não passe as palavras. É como se ela tivesse um feeling muito grande para as coisas. E aí, agora que Mercúrio está passando por Peixes, isso fica mais evidenciado, mas no sentido assim de tipo assim, como que a gente pode trabalhar isso de forma que seja saudável? Porque não falar nada, né? A não ser que seja tipo uma pessoa que não consegue falar, mas assim, não se comunicar de forma clara aquilo que você realmente está pensando ou sentindo, faz com que a gente não consiga se entender. Ou falar coisas, mas sentindo ou pensando outras, também causa desentendimento. Porque no momento, com Mercúrio passando por peixes, quando um planeta passa por um signo, ele tá lá pra gente trabalhar aquelas qualidades. Então, assim, não é porque você tem, tipo, Mercúrio em Áries, direto e reto, que você não pode trabalhar as qualidades do que seria, tipo, esse peixes na sua comunicação, que é ouvir mais do que falar, que é falar as coisas de um jeito um pouco mais tranquilo, né? E também quer entender o que a pessoa tá falando por trás, de sentir o que a pessoa quer dizer com aquilo que ela tá falando. Meio que telepático, sabe? Então o que acontece agora? Se você fala o que você não tá pensando, o que você não tá sentindo, se você na verdade, tipo, meu, eu tô de saco cheio, e aí você fala assim, não, tá tudo bem, a outra pessoa vai sacar isso. Talvez não conscientemente, mas ela vai sacar. E aí rola, Vênus está passando aqui por Ares, rola conflito. Então, é um momento de assumir o que você fala, o que você pensa, né?
E quando eu falo de aceitação pisciana, é assim, não tentar controlar ou manipular os resultados disso. Às vezes você deixa de falar umas coisas porque você tem medo, às vezes você deixa de falar as coisas porque você não quer que aconteça tal coisa. Ou você fala alguma coisa de um jeito porque você quer que aconteça tal coisa. Que tal você simplesmente deixar a voz da sua alma soar, falar de forma pura, de forma clara, sem conflitos internos? Veja o que aconteça, sabe? Entregue. Pode ser um momento de muita inspiração, sabe assim, de uma facilidade de se conectar, eh, e receber mensagens, insights, visões criativas, né? É legal fazer uma meditação no momento. E aí, Netuno. Netuno, eu falo de Netuno buscar o norte, porque Netuno, no meu ver, onde você tem ele no seu mapa, ele traz. Porque Netuno é uma conexão com o todo, né? E no todo já tem, tipo, todas as respostas. Tem tudo lá. Tem tudo. E a gente vai ganhando consciência do que tem lá conforme a gente vai observando. E aí o universo vai entendendo mais sobre si mesmo. Mas tudo já está lá. Onde você tem Netuno no seu mapa, faz com que você consiga ter uma conexão com esse todo. Então, por exemplo, uma pessoa que tem Netuno na casa 6, né? Que é a casa de Virgem, que é a casa do trabalho, que é a casa da organização. Se ela não tem uma conexão legal com a intuição dela, ela se sente perdida. Fica assim, eu não sei com o que trabalhar, eu não sei, eu não consigo organizar a casa, não consigo, eu fico perdida. Pode estar meio desconectada com a saúde dela, não sabe como cuidar daquilo, enfim. Mas quando a pessoa tem uma conexão com o Netuno, com a sua intuição, e aí eu não tô falando de você ficar lá, tipo assim, meditando por horas, não é necessariamente isso, ajuda, mas assim, o lance é você de criar uma intimidade assim com o seu com o seu sexto sentido, com a sua voz interior. Aí você começa a simplesmente saber as coisas. Eu tô querendo explicar como você sente Netuno na sua vida, tá? Você sente que aquilo simplesmente é a verdade. Então, mas como que você inventou isso? Então, voltando para Netuno na sexta, como que você inventou esse processo aí? Como que você inventou esse jeito de fazer as coisas? Eu não sei, eu simplesmente sei que isso ia funcionar. É uma coisa que você não consegue explicar, mas você sabe, né? E aí, quando você estuda mais sobre o negócio, você consegue dar espaço para criar mais formas, seguindo a sua intuição. Então, quando a gente tem Netuno passando por Peixes e tá passando aí há bastante tempo e vai estar, tipo, quase saindo, indo para Áries, ou seja, a gente tá sentindo ele de forma mais forte. É urgente trabalhar a intuição. Então, de repente, você tem uns sonhos muito loucos e onde você vê uma mensagem, de repente fica mais evidente, assim, aquela coisa de, tipo, números, assim, sabe? Que você vê uma sequência e, tipo, o tempo todo aqueles números e... Eu não sou louca fanática por essa coisa dos números, beleza? Eu não sou louca fanática por nada, na verdade, assim. Porque, mas você não é louca fanática de astrologia? Cara, eu gosto muito de astrologia, mas se um dia eu descobrir por alguma A ou B que eu falar assim, mano, isso aqui não faz sentido. Ter esse outro negócio que faz mais sentido, eu também não tenho medo de desapegar, entendeu? É tipo assim, e eu também não vou falar, julgar que aquilo estava errado. Era assim, fazia parte daquele momento. E eu aprendi muita coisa com isso, sabe? Custou muita dor aqui para eu chegar nessa conclusão, beleza? Eu não nasci sendo assim, mas tipo, a vida me ensinou a ser assim. Enfim, tem esse livro aqui que chama Angel Numbers, que eu comprei uma vez. E ele, tipo, eu acho divertido, entendeu? Ele fala dos nomes, dos números aqui, entendeu? Dos números aí do, sei lá. Vou ver aqui, ó. Um, se você tem um número que se repete muito na sua vida, sabe? Aí você vê aqui, tipo, mano, tinha um número que aparecia muito na minha vida, você vai dar risada, que é 4 e 20. E aqui é o horário universal da galera fumar, enfim. Mas eu ficava intrigada, porque aquilo aparecia sempre em momentos que eu falei assim, eu acho que vai dar errado isso, sabe? Acho que não tá certo. Mas aí o livro fala assim, olha, por exemplo, para 420, né?
seus anjos estão te ajudando a desenvolver uma relação pessoal com o divino. Que é tipo meio que esse negócio que eu tô falando, mas tudo bem. Você está sendo encorajado para não deixar que algum ensinamento negativo sobre o divino de uma outra pessoa entre no seu caminho. E era realmente isso, assim, era realmente quando eu vi momentos que eu falava assim, cara, isso daí não dá, não vai dar certo, cara. Tipo, se eu seguir esse caminho, não vai dar certo. O fulano tá falando um negócio muito nada a ver. E aí, pam, sabe assim? E aí, quando você não qualifica nada como certo e errado, você vê aquilo, uma situação, tipo, esdrúxula lá, que, tipo, não tem nada a ver com você. Você fala assim, ó, isso tá me ensinando o caminho que não é tão legal pra mim. Legal, bacana. Vamos seguir em frente. Então, assim, legal. E aí, quando eu falei de doenças anteriormente, eu não sei se eu vou ter o livro na mão aqui, mas é um livro da Louise Hay. Aqui, ó. De novo, tipo, eu não tô falando que eu sigo esse livro o tempo todo, ok? E tudo leva ao pé da letra, mas ele tem coisas aqui do tipo assim. Náusea. É tipo um dicionário, assim, de referência rápida. Náusea. Náusea, o que significa náusea? Significa, tipo, medo, rejeitando uma ideia, uma experiência. E aí tem uma frase que, tipo, de afirmação que você pode aplicar, que é assim, estou seguro, eu estou no processo da vida, a vida só traz coisas boas pra mim. Eu acho muito divertido, entendeu? E eu uso um misto disso com aquele Cinematic Experiencing, com o que eu, tipo, sinto que faz sentido no momento, tá? Então, meu, traz esse Netuno pra sua vida. E outra, né? Netuno, como ele traz esse saber, que é tipo assim, nossa, e aí você tem umas putas sacadas, você tipo fala, nossa, que milagre, entendeu? Nossa, que milagre. E aí Vênus tá passando por Ares, ok? Vênus tá passando por Ares aqui, tá já em grau 10 aqui no dia 27 de fevereiro. Eu falei de Vênus fazendo esse estilo com o Júpiter aqui. Beleza? Esse estilo é 60 graus. Então aqui 10 e 12, vai. Então Júpiter tá ligado à expansão da consciência, né? A conhecer mais coisas a partir das experiências, a se encantar, sabe assim? Se maravilhar, né? Com algo que é tipo, uou! Isso é o que eu posso usar. Então, esse estilo de Vênus e Júpiter eu vejo como algo assim, uma oportunidade de descobrir novas formas de fazer algo do seu jeito, sabe? Porque Vênus está ligado às relações, mas também é tipo como você materializa as coisas, que é regente de Libra e Touro, né? Então, eu acho que assim, Vênus em Áries tem algo muito de assim, tipo, trabalho autoral, assim, sabe? De descobrir o seu jeito de fazer as coisas, e aí o sextil com Júpiter é assim, meu, existem vários caminhos, existem várias oportunidades, né? Então, existem várias formas de você viver aquilo que é você, que é a sua cara, sabe? Assim, Vênus em Ares também traz uma coisa de tipo coragem, sabe? De tipo assim, meu, dá tudo certo quando você dá o tapa-cara, dá a cara a tapa, enfim, né? Então, seja direto nas relações. E eu falei aqui lá de Mercúrio em Peixes, né? Do tipo, meu, vamos falar do coração, vamos falar a real, né? Vamos se expressar de forma pura e autêntica. E aí, com Vênus em Ares, eu digo a mesma coisa, assim, sabe, para complementar. Então é tipo, meu, ser mais direto, né? Porque esse Mercúrio em Peixes, ele não é tão direto assim, tá? Ele pode se expressar de forma de poesia, ele pode tentar tomar caminhos para que a coisa aconteça de forma mais harmonizada, mais harmoniosa, sabe? Eu conto toda uma história para chegar num ponto, e aí a Vênus em Ares fala assim, então, meu, mas pra gente se dar bem, cara, eu preciso que você vá direto ao ponto. Então, ir direto ao ponto com delicadeza. Acho que essa que seria a dica. A gente tá tendo esse trabalho para fazer no momento, né? De tipo assim, ser sincero, respeitar o espaço do outro, respeitar
que o outro precisa do tempo dele, respeitar que as pessoas têm o jeito delas de fazer as coisas. E falar as coisas de um lugar tranquilo, se é isso que faz sentido para você. Urano em Touro. Urano em Touro, tá aqui, ó. Urano tá em Touro já faz alguns anos, tá? Já faz alguns anos que o Urano tá em Touro e esse ano ele vai entrar em Gêmeos. Esse ano, na verdade, putz, eu tinha que fazer um vídeo sobre isso, porque eu escrevi um texto falando sobre como todos os planetas vão mudar de signo esse ano. Não definitivamente, mas eles vão pelo menos dar uma entradinha. Tipo, esse ano é uma virada de capítulo, sabe assim? Enfim, Urano em Touro, tá lá, vai entrar em Gêmeos no meio do ano. Ele tá formando sextil com Mercúrio em Peixes, beleza? Então 23, 24 aqui. O que eu acho interessante, porque quando a gente tem a união dessas coisas, Urano fala da libertação em termos concretos. Então, tipo assim, olhar as coisas de forma clara e desapegar daquilo que não faz sentido mais, seguir em frente com algo novo. E aí Mercúrio insistiu lá em Peixes, fala assim, e se a gente fizesse tal coisa? Né? Que é a sensibilidade, a conexão com o divino, com o todo, tipo assim, tive essa ideia, e a Urano fala assim, beleza, a gente pode fazer isso de tal forma, ha, 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 ha. Então essa conexão assistiu nunca é uma coisa muito forte, tá? É uma coisa que depende mais de você aplicar do que de uma oportunidade, assim, de uma solução, do que realmente o sol batendo na minha cara. Algo que vai acontecer e você não tem o que fazer, sabe? Assim, é tipo, não, tá aí o convite. De repente você tem um insight, de repente você vai ter que quebrar alguns. De repente você tem um insight e de repente você precisa quebrar algumas regras. E aí eu não tô falando as regras, as leis, tô falando de você tentar algo novo por conta própria. Sabe assim? Você tentar algo novo. Enfim, ideias muito loucas podem surgir, sabe? Uma coisa pode ser louco para o outro, mas para você faz totalmente sentido, entendeu? E o lance desde que faça sentido para você, no nível da alma, sabe assim? E seja algo que traga uma libertação concreta na sua vida, pô, vai em frente, né? Marte em Câncer, em trígono com a Lua e Saturno. Então, o trígono faz com que a gente tenha uma facilidade, assim, aquela energia flui naturalmente, né? A energia de Saturno em união com Marte, ela flui numa boa. Então, se o pedido aqui é tipo, vamos cuidar aqui da nossa conexão com a nossa intuição, Marte em Câncer, que é um Marte mais sensível, que é um Marte mais ligado, vamos falar, a emoções, aquilo que a gente precisa como necessidade de base, ele vai estar conectado com isso. Então, por questões de você estar bem, de você se sentir emocionalmente bem, pleno, você vai ter que fazer isso. E você fazendo isso, você vai se sentir mais tranquilo e forte para ir atrás dos seus objetivos. Ok? Porque Marte é ação, né? Marte é ação. E assim, com a Lua passando por Peixes, né? E depois ela vai fazer uma conjunção aqui com Saturno, né, dia 28. Vai ficar mais tranquilo também, manter a calma para tomar coragem de fazer certas coisas que você talvez estava adiando. Porque assim, uma coisa é você entender algo do tipo, eu preciso comprar um livro, então eu vou pegar o meu dinheiro e comprar. Outra coisa veio uma caída, uma ficha do universo falando assim, gente, criar uma horta, que isso vai ser legal para você. Arranja um tempo para tipo ficar plantando coisa no seu quintal. Assim, mas eu tô todo atarefada, como que eu vou fazer isso aqui e tal lá? E aí vem aquele insight e você tipo assim meio que ignora. Não, beleza. O lance agora quando veio o insight, você vai conseguir tipo manter a serenidade e falar assim, olha, não é que isso faz sentido. Eu vou vou com calma olhar aqui o que eu posso fazer. Estou dedicando muita atenção para esse negócio que não faz sentido nenhum na minha vida, mas eu faço por culpa. Vou parar de fazer isso. Sabe assim?
preciso organizar melhor o meu tempo porque não sei o que e tal. Ah, tá. E aí também, naturalmente, algumas coisas, quando você sabe, predispõe a fazer isso, também algumas coisas vão acontecendo naturalmente, sabe? Vão se encaixando para você conseguir ir atrás. Então, o lance é, fique atento aos insights durante esses dias. E tome um passo, sabe? Entra em ação. E aí o que eu escrevi no texto é o seguinte: não deixa que as emoções atrapalhem você. Elas falam algo? É importante a emoção? Com certeza, porque ela fala sobre algo que está dentro de você, que precisa ser resolvido. Ou que, tipo, é um indicador também de algo que está indo legal. Mas, veja bem, elas não devem conduzir o seu caminho. Você tem os insights aqui de peixes, ok? Então tem um monte de planeta passando por peixes aqui, certo? Tem a cabeça do dragão, que eu não falei sobre ele no texto, mas eu vou falar um pouquinho agora. É o seguinte: onde está a cauda do dragão, no caso, está aqui em Virgem, ele fala de onde a gente tem que sair e onde a gente tem que entrar, que seria aqui a cabeça do dragão. Não estou falando para esquecer isso e entrar aqui, não é isso. É assim, vamos trazer essa bagagem aqui para esse lugar, para aplicar aqui, na espiritualidade. Então, assim, vamos sair um pouco do lugar da racionalidade pura e simples e, tipo, trazer essa capacidade de organizar informações aqui para o lado espiritual, para o lado do bagagem do inconsciente. Vamos organizar informações que estão aqui no inconsciente. Vamos limpar a nossa conexão com o nosso espiritual. Então tem um monte de planeta aqui passando por peixes. Falando o seguinte, assim, vamos tipo, trazer isso tudo para uma coisa só, que é, vamos trabalhar a intuição, entendeu? Vamos trabalhar a intuição. Quando eles falam de, tipo, você ficar divagando e perdido quando se fala de peixes, da casa 12, é porque falta a conexão, aí você fica realmente divagando no nada. Mas quando você trabalha a conexão, tô falando que eu tenho isso o tempo todo? Não, eu não tô o tempo todo conectada. Não tô. A gente tá, de certa forma, mas assim, eu tá consciente dessa conexão? Não, não. Mas vamos, tipo, se conectar com isso. Vamos olhar para os conteúdos inconscientes que, tipo, não vou. Você não vai conseguir lidar com todos eles. Mas vai brotar algum que é importante e fundamental para você dar o próximo passo quando o Sol entrar lá em Áries, ok? No ano novo astrológico. Vamos olhar para o que surgir, sabe assim? Presta atenção nos seus insights. E aí, Marte em Câncer. E vai atrás daquilo que traz uma sensação de conforto na sua vida, assim, sabe? Todos esses negócios que você tiver de insight, eles podem trazer recursos, ideias, enfim, para você criar uma base mais. Porque Câncer é tipo um ninho, sabe? Uma base para você realizar a sua vida, ok? E assim, e aí, tipo, essa quadratura que forma aqui entre a Júpiter e o Sol aqui em Peixes, o quadratura ele faz, tipo, dar um empurrão, assim, sabe? Então, se você quer ampliar os seus horizontes, se você quer viver a vida com mais alegria, sabe? Você vai ter que olhar para essas coisas do inconsciente. E se você olhar, novas portas se abrirão. Mas assim, tipo, muitas possibilidades. E com isso eu termino esse vídeo. Até a próxima.